Ginecomastia e o uso de hormônios, esteroides, testosterona, entre outras coisas, a famosa tetinha que assombra tantos homens e, enfim, leva aí a muitas condutas erradas. Perdão o termo leigo anteriormente, mas eu tô aqui para trazer conhecimento técnico e didático para vocês dominarem o assunto. Então, vem comigo, Dr. André Rizzuti aqui para fazer do conhecimento o seu entretenimento. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ginecomastia. Esse tema é de suma importância porque, assim como nas mulheres, questões como queda capilar, entre outras, as assombram, a ginecomastia não é o tipo de condição clínica que causa risco de morbimortalidade, mas incomoda muitos homens. E se a gente vai falar de ginecomastia, a gente precisa falar de distúrbios hormonais e mais ainda do uso de hormônios. Então, eu trouxe aqui esse capítulo dos meus livros que aborda tudo sobre ginecomastia. Estou deixando aqui para vocês, nas imagens desse vídeo, alguns exemplos de como esse quadro pode se agravar e chegar a condições ali que vão ser realmente muito incômodas para os homens. Mas vamos entender então por que diabos os hormônios vão causar ginecomastia nos homens, ou os distúrbios hormonais. Para começar, pessoal, ginecomastia não é uma condição tão incomum assim. Grande parte dos adolescentes, durante a puberdade, podem desenvolver ginecomastia, a gente chama de ginecomastia puberal, que é um quadro que muitas vezes é transitório, mas para alguns homens ele se perpetua com o crescimento do tecido fibroglandular das mamas do homem. Isso acontece por quê? Vamos entender a diferença da fisiologia masculina e feminina no que diz respeito ao desenvolvimento das mamas. Quando nós temos ali a idade pré-púbere, tanto meninos quanto meninas praticamente não têm o desenvolvimento das mamas ali ocorrendo. Quando ocorre o início da atividade dos eixos hormonais, nós temos a diferenciação dos caracteres sexuais. As mulheres desenvolvem as mamas, tem uma mudança da distribuição da gordura corporal, enquanto os homens têm um pouco mais de desenvolvimento da musculatura, mudança da espessura da voz, aumento do crescimento de pelos, entre outras coisas. E é exatamente quando a gente entende essa dinâmica hormonal nas mamas que a gente entende do porquê a ginecomastia pode surgir. No caso de adolescentes, como eu falei para vocês, é comum, hoje cada vez mais comum pela presença de obesidade na adolescência. A obesidade, pelo excesso de tecido adiposo, acaba convertendo mais testosterona em estrogênio, e esse estrogênio lá na mama, ele acaba estimulando com que essa mama se desenvolva mais e acumule um pouco mais de gordura também ao redor daquela região, tá bom? E aí a gente já começa a entender, tá, o estrogênio ele tem relação com a ginecomastia, mas não necessariamente ele é o causador da ginecomastia. Quando a gente sai da adolescência e vai mais à frente, a gente entende que alguns distúrbios podem causá-la, excluindo aqui ainda o uso de hormônios anabólicos androgênicos. Então, distúrbios que levam ao desequilíbrio da proporção de testosterona para estrogênio são distúrbios que podem causar ginecomastia no homem. Alguns poucos homens podem desenvolver ginecomastia pelo uso de finasterida, pela redução do valor de DHT, mas isso não é tão comum. Outros homens, por exemplo, fazendo tratamentos com espironolactona para hipertensão ou quadros cardiológicos podem também onerar a ginecomastia, mas no nosso caso, o que a gente vai conversar aqui hoje é o porquê o uso de testosterona e outros esteroides anabólicos androgênicos podem levar à ginecomastia, que é um quadro que se caracteriza pela presença de tecido fibroglandular, é o mesmo tecido que tem na mama das mulheres, mas que se desenvolve nos homens e muda todo aquele desenho do peitoral, gerando ali muito desconforto para os homens que são um pouco mais ligados nesses aspectos estéticos. Ainda antes dos hormônios, nós temos hábitos comuns, como o consumo de álcool frequente. O consumo de álcool, de bebidas alcoólicas com muita frequência, ele está atrelado a dois fenômenos. Primeiro, quem consome álcool com mais frequência acaba tendo ali uma adiposidade também maior pelo álcool conter 7 calorias por grama e ser uma caloria vazia, sem valor nutricional. E segundo, o álcool lá no nosso fígado, ele age como um agente indutor enzimático. Tá? Ele induz a expressão de enzimas do citocromo 19A1, que é o nome do citocromo ali ligado à expressão da enzima aromatase. Então, o consumo frequente de álcool aumenta a aromatização e, por isso, muitas vezes, aqueles homens que consomem muito álcool acabam tendo um pouco ou muita ginecomastia, além também de outras questões ali no fenótipo. E quando a gente fala de testosterona, doutor André, por que eu tenho ginecomastia com o uso de alguns esteroides? Primeiro, a gente tem esteroides de classes diferentes. A gente pode chamar de esteroides aromatizáveis e os não aromatizáveis. A testosterona seria o esteroide clássico mais aromatizável e sim, ele é o esteroide mais associado à causa de ginecomastia.
não como reposição, até porque a deficiência de testosterona pode causar ginecomastia também, mas o uso excessivo de testosterona igualmente pode onerar esse quadro. E aí que a gente começa a entender esse contexto e esse conceito, que é a relação de testosterona e estrogênio, que de fato pode causar ali a proliferação da mama, tá? Tem uma imagem muito interessante para vocês aqui dos meus livros, que mostra exatamente isso, para vocês verem que não é apenas o estrogênio que causa crescimento das mamas, tá? Na realidade, a gente tem outros hormônios, estrogênio, o IGF-1, progesterona e prolactina, como vocês veem nessa imagem que está na tela agora. E do outro lado, aí que entra o pulo do gato, porque enquanto nós temos 4 hormônios que atuam estimulando o crescimento da glândula, nós temos apenas a testosterona e o DHT agindo como estímulo de inibição de proliferação da glândula. E aí vocês entendem, se eu tenho menos testosterona e um pouco mais de estrogênio ou mais aromatização, eu vou acabar desenvolvendo um pouquinho ali essa ginecomastia. Por isso, muitas vezes, não é só o estrogênio isolado. É muito mais esse desequilíbrio entre eles que vai onerar o quadro de ginecomastia. Existem pessoas que às vezes vão ter esse equilíbrio entre testosterona e estradiol, mas o receptor estrogênico, alfa e beta, na mama, é um receptor muito responsivo. Então, mesmo com um aumento pequeno de estrogênio e proporcional com o de testosterona, esse receptor ele tem uma amplificação de resposta muito grande que faz com que a mama daquele indivíduo, mesmo não aromatizando tão mais assim, acaba se desenvolvendo. E é tanto nesse aspecto que a gente entende os tratamentos também. Quais são os tratamentos para a ginecomastia, doutor André? Depende do estágio dela. Se eu estou falando que ginecomastia é o desenvolvimento do tecido fibroglandular, que é um tecido que dificilmente ele regride, isso pode ser visto numa ultrassonografia de mamas, eu tenho que entender que se de fato tem uma ginecomastia já perpetuada, ela só vai poder ser tratada de forma cirúrgica. Com a cirurgia, que o cirurgião vai acabar removendo toda a glândula, o broto e o que tiver ali de adjacências e até um pouco da lipomastia, que é um quadro que muitas vezes é confundido com a ginecomastia também. Então, pessoal, não basta a gente pensar em colocar anastrozol, colocar tamoxifeno, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se o paciente ele não está aromatizando mais, ele tem uma relação testosterona e estradiol ok no exame, tem ginecomastia ou está em desenvolvimento ativo, seja numa reposição ou não, o uso de um SERM ele é mais adequado, porque ele está bloqueando, o SERM atua ali no receptor estrogênico. Ele não inibe a aromatização. A aromatização é um processo que acontece na periferia. A testosterona forma um anel aromático, igual eu estou colocando na tela para vocês, e ela se transforma no estradiol. Por isso que o processo é aromatização, tá bom? Mas se eu não tenho excesso de aromatização e tenho mais responsividade da glândula, o ideal é que esse tratamento seja mais à base de um SERM, que é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Agora, se o oposto está ocorrendo, vamos dar um exemplo clínico aqui para vocês. Tem um paciente com obesidade, um hipogonadismo bem considerável, 160 nanogramas por decilitro de testosterona para 35 de estradiol. Então eu estou falando de uma relação aí de 5, tá? Se eu divido testosterona total para o estradiol, e esse paciente começa uma reposição e nesse início ele tende a aromatizar muito e ele já tem uma ginecomastia prévia, nesse paciente sim talvez possa ser interessante cogitar o uso de um inibidor da aromatização. Só que também tem que tomar muito cuidado porque os inibidores de aromatase eles são feitos para câncer de mama receptor positivo. Então a dose padrão de 1 mg de um anastrozol, de 2,5 mg de um letrozol, de 25 mg de um exemestano, são doses para câncer de mama e não necessariamente para um quadro andrológico onde se utiliza como off-label. Então entender que onerar um excesso de inibição da aromatase causa mais problemas ainda para o homem e isso é muito comum. Inclusive no consultório de muitos especialistas, alguns pacientes saem, mesmo com indicação para reposição, com anastrozol 1 mg e aquela dose a cada 21 dias de um deposteron, uma durateston ou uma nebido a cada 90 dias, e esses pacientes fazem hipoestrogenismo, o estrogênio ali abaixo de 20, abaixo de 15, começam a ter problemas de qualidade de ereção ou até do surgimento da ereção, porque reduz a resposta ao óxido nítrico que eu tenho no corpo cavernoso. Com o médio prazo, pode-se ter ali uma piora nas dores articulares, porque se produz menos líquido sinovial com o estrogênio muito inibido. Pode começar a ter até sintomas de fogacho parecidos com aqueles que as mulheres sentem na menopausa e mudanças também no humor, quadros de irritabilidade, etc. Então a gente tem que entender que trabalhar com anastrozol, letrozol, exemestano não é simples. E muitas vezes essas doses padrão desses medicamentos, que são doses para câncer de mama, não são as doses padrão que a gente vai usar na prática clínica da andrologia, tá bom? André, e os outros hormônios, como eles influem mais ou menos na ginecomastia?
não tem segredo. Muita gente vai ouvir muita coisa errada por aí, mas basicamente vai ser através de mais aromatização, tá bom? Ou de uma baixa capacidade androgênica em um ambiente onde eu já tenho uma responsividade maior da glândula. Então, hormônios como underground, que vocês veem pessoas usando boldenona, entre outras coisas, são hormônios aromatizáveis. Hormônios que já são 5-alfa reduzidos, como oxandrolona, estanozolol, oximetolona, entre outros, eles não aromatizam. Então, eles não são causadores diretos. Mas é muito comum esse tipo de público que faz uso de esteroides sofrer com ginecomastia e acabar também abusando de forma errada tanto de anastrozol quanto de tamoxifeno. E vale aqui um alerta, o uso de tamoxifeno e outros SERMs em pacientes que usam esteroides de forma não clínica e já tem, por exemplo, o hematócrito mais alto, influencia também no risco tromboembólico. Tamoxifeno, entre outros, atuam no fígado mudando ali fatores e proteínas de coagulação. Então é importante que tomem muito cuidado com o que vão medicar para a ginecomastia para não fazer nada de uma forma muito genérica. Perfeito? Bom, pessoal, espero ter auxiliado vocês ao entendimento básico da ginecomastia nesse vídeo, tá bom? De fato, depois que ela está instalada, a operação acaba sendo a melhor opção para não se depender de medicamentos que acabam tendo um perfil de segurança que sim a gente conhece, mas muita gente não conhece os efeitos potenciais adversos que podem acontecer com eles. Então, fica aqui o recado, se vocês quiserem aprender mais, confiram os meus livros, estão muito bem embasados e densos, e espero ter feito aqui durante esses minutos o conhecimento, o seu entretenimento. Vejo vocês no próximo vídeo.